partir do século XVI, e o espaço geopolítico é a Europa Ocidental, tá? Isso é um processo típico da Europa Ocidental. Começa um processo de erosão na ordem feudal. Esse processo de erosão da ordem feudal vai culminar no final do século XVIII. Esse longo processo, que na verdade é um processo multissecular, é o processo que nós chamamos de Revolução Burguesa. A Revolução Burguesa é um processo multissecular, através do qual toda uma série de forças econômicas e políticas que se gestam no marco da ordem feudal ganham uma dinâmica e uma tensionalidade tal que implodem essa ordem feudal. A primeira expressão disso aqui é o desenvolvimento de novas modalidades de relações econômicas. Desde o século XI na Europa, e por que eu lembro o século XI? As cruzadas, há um renascimento do comércio na bacia mediterrânea, que a pouco e pouco vai ganhar o rumo do norte da Europa. Esse comércio gera uma enorme circulação simples de mercadorias. A figura do mercador que ia para o Oriente, trazia produtos raros na Europa e os vendia através de entrepostos que ficaram famosos. Pense nas repúblicas de Veneza e de Gênova. A pouco e pouco, essa circulação simples vai permitir uma acumulação de dinheiro, atenção, de dinheiro, que é um sinal de riqueza desconhecido, que não é próprio, que é impertinente na ordem feudal. Impertinente. Na ordem feudal, o sustentáculo econômico das relações era a propriedade da terra, né? A propriedade oligárquica, a propriedade aristocrática da terra. Essa circulação, né, vai gerar uma classe, um grupo social, ainda não era uma classe, um grupo social, que vai competir claramente com aqueles que detinham o principal meio de produção da ordem feudal, a terra. A pouco e pouco, essa gente vai acumular de tal maneira que vai fazer condicionado o exercício do poder político feudal. Vocês conhecem essa história. Interessava ao mercador o quê? Primeiro, pagar pouco pedágio. Ele vinha lá do Oriente, chegava ao norte da Itália e queria chegar na Península Ibérica, ou queria chegar na costa setentrional da França. Em cada feudo, o fulano tinha que pagar um pedágio. O que interessa a esse mercador? Romper a estrutura dos feudos, não é? Qual foi o processo mais elementar? Passou a financiar um senhor feudal que submeteu o conjunto dos outros. Está nascendo aí o Estado Nacional. O Estado Nacional, o processo de unificação nacional, é uma conquista da Revolução Burguesa. Nós sabemos como é que se deu esse processo, né? Primeiro neutraliza-se o conjunto da aristocracia, beneficiando-se um. Depois derruba-se esse um. Como vocês veem, luta de classe é um negócio que só existe na cabeça de meia dúzia de comunistas. Através disso aqui, esse grupo social ganha a dominação, a direção das decisões econômicas na Europa Ocidental. Lembro que esse movimento começa nas repúblicas do norte da Itália, depois ele se translada para a Península Ibérica, em seguida ele se translada para os chamados Países Baixos e vai desaguar na Inglaterra. Na sequência, eu tenho um processo, e esse na sequência, por favor, hein? Não é na sequência do ponto de vista histórico. Na verdade, eu tenho um único processo, que é o processo da Revolução Burguesa, que entrelaça
que vincula dimensões distintas de um mesmo processo. Eu tenho uma dimensão claramente de natureza sociocultural. Herda das conquistas do Renascimento, né? Transição de uma cultura teocêntrica para uma cultura antropocêntrica. Vejam aí, por favor, o papel da Reforma Protestante, o papel de Lutero. Cria-se aqui a figura moderna do indivíduo. Por favor, não confundam a existência do indivíduo com culturas individualistas. Diziam Adorno e Horkheimer que quanto mais se fala de individualismo, menos indivíduo nós temos. Está surgindo aqui o indivíduo moderno, que se pensa autonomamente, que não vê as suas conexões sociais como fins, mas como meios. Meios para os seus fins privados. Estou falando aqui na emersão de uma fratura da maior importância. A fratura entre o público e o privado, que é produto deste processo. O cidadão grego, quando ia para a assembleia política, quando ele ia para o conjunto dos proprietários, o cidadão era proprietário, na velha Grécia, não havia distinção entre os seus interesses pessoais e os interesses da polis. Aqui, ó, começa essa fratura, essa distinção entre aquilo que é pertinente a mim como sujeito singular e o conjunto do grupo social ao qual eu pertenço. Eu tenho aqui um processo de laicização, eu tenho aqui um processo de dessacralização do mundo, aliás, muito bem observado por Weber, não é? Quem leu a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo sacou isso claramente, não é? Enquanto o homem da ordem feudal olhava o mundo como um enigma a requerer admiração, o homem posterior ao século XVI olha esse enigma como algo que deve ser solucionado de forma prática. Vocês conhecem essa história, não é? Está lá no Weber. Mas a gente podia fazer aqui a experiência. É bastante provável que se eu os convidar na sexta-feira, quando vocês ficarem livres de mim, para uma praiazinha deserta aqui, a gente tomar um porre e ver o pôr do sol, a maioria de vocês vai dizer: oh, que belo lugar, como a natureza é linda, que felicidade é estar aqui. Mas se eu chamo o diretor executivo da OAS, ou da Odebrecht, levo eles para lá, eles vão olhar a mesma coisa que vocês estão olhando e vão dizer: ótimo lugar para montar aqui um resort. Essa é a diferença. Está surgindo aqui uma outra cultura. É nesse processo que aquele grupo social que se constituiu indecisório das alavancas do poder político, que passou a financiar o absolutismo, ele passa também a ganhar a consciência social. Expressão maior disso, a Ilustração Francesa do século XVIII. Modela-se, constrói-se um outro tipo de sociabilidade. A outra dimensão, que é concomitante, mas atenção, que se expressa com êxito quando essas duas estavam realizadas, quando se dá a consolidação econômica e a hegemonia cultural, é a dimensão política. Não tem pescoço de rei sagrado, passa-se a faca no Luís sei lá das quantas. E mesmo quando se restaura o império, isso me parece o ato fundante do Estado burguês. Mesmo quando ele é restaurado, em 1804, aquele cabo Corso, o senhor Napoleão Bonaparte, não é o representante do Papa que lhe põe a coroa na cabeça. É ele que põe a coroa na cabeça. Eu sou imperador porque tenho força, porque tenho exército. Não é pela vontade de Papai do Céu, não. Um Estado laico, não confessional. Ora,
Isso é um processo que vai do século XVI ao século XVIII. Os pensadores que nesse decurso histórico trataram de compreender a ordem emergente sempre lidaram com uma antinomia. O estado de natureza e o estado civil. Como pensar o surgimento dessa nova articulação sociopolítica? Vocês conhecem isso lá da teoria política. É o célebre contratualismo, não é? Pensem em Locke. Quem for um pouquinho para trás vai pensar em Hobbes. E evidentemente haverá as notas dissonantes, não é? O contratualismo russoniano tem muito pouco a ver com o contratualismo lockeano, não é? Num caso, eu tenho uma concepção de contrato social que é claramente oligárquica. No outro caso, eu tenho uma concepção de contrato que é fundamentalmente democrática. Não é? Concepção democrática de Rousseau. Já no século XVIII, essa antinomia passa a ser deslocada por outra. A relação entre um ente que se apresenta como um ente público com a sua autoridade constituída pelo uso da violência legitimada e aquilo que lhe é exterior. A relação entre Estado e sociedade civil. Como é que os autores do século XVIII e da primeira metade do século XIX pensam essa relação? Aqui está o aparato público cuja característica é a universalização. O Estado é a dimensão universalizadora, universalizante da sociedade. E tudo aquilo que diz respeito ao domínio privado, tudo aquilo que diz respeito ao domínio da família e da ação dos indivíduos que a constituem, é a sociedade civil. Esse é o conceito com o qual Hegel opera. Vocês se recordam do que eu dizia ontem? A sociedade civil para Hegel é o reino da miséria física e da miséria moral. É o reino do particularismo, é o reino do privatismo. Enquanto que ao Estado caberia a função racional de estabelecer aquilo que é universalizador nesse intercâmbio. Ontem eu lhes dizia que para Hegel, no Estado moderno, a sociedade civil carece de uma racionalidade universalizadora. É o Estado que pode fundá-la universalmente. Só para deixar claro que Marx trabalha com a mesmíssima concepção de sociedade civil de Hegel. Agora, por favor, atenção. O debate contemporâneo de hoje das ciências sociais, da teoria política, não opera assim. O conceito de sociedade civil mais sofisticado que nós temos em circulação é aquele que se deve a Gramsci. Atenção! E Gramsci trabalha com um conceito de sociedade civil que é muito mais amplo que aquele do reino do privatismo. Terceira observação, não sei se é isso que você queria chegar. Nada melhor do que o barateamento conceitual para levar a gravíssimos equívocos políticos. Por isso, sempre que a gente puder fazer um esforço de rigor teórico, eu diria que ele nunca é suficiente. Em Gramsci, o conceito de sociedade civil
não é o conceito de uma esfera amorfa. A sociedade civil gramsciana é uma sociedade constituída por classes, com conflitos, com tensões, com contradições e antagonismos. Com todos os problemas que podem ser apontados na elaboração gramsciana, eu quero lhes lembrar que Gramsci era um revolucionário, era um marxista, era um comunista e era um homem da Terceira Internacional. Hoje, o barateamento desse conceito leva a uma noção inteiramente frouxa, laça, insignificante de sociedade civil. Por sociedade civil se entende tudo aquilo que não é estatal. E nós sabemos o uso que está sendo feito dessa noção, não é? Quem fala hoje em autonomia da sociedade civil, desculpem, mas é uma constatação, é um ilustre pernambucano. É o Dr. Marco Maciel, que considera que os estatutos de cidadania que configuram a moderna democracia devem promover a autonomia da sociedade civil. Quero lhes lembrar que o projeto, aliás, em parte implementado, de reforma do Estado brasileiro, no primeiro e no segundo consulados de Fernando Henrique Cardoso, projeto esse elaborado pelo professor Presser Pereira, tinha como centro a promoção da responsabilização da sociedade civil. Isso não tem nada a ver com essa discussão aqui, hein? Sociedade civil virou um fetiche, igualzinho à cidadania, igualzinho à participação desses, que os de cima utilizam para acabar com as possibilidades alternativas do andar de baixo. Eu creio que é importante chamar a atenção disso, porque essa cultura própria da retórica neoliberal, a satanização do Estado, conduziu a verdadeiros abortos na análise da sociedade brasileira. Eu já não suporto mais, se tiver alguém aqui, me desculpe, mas eu ontem arroguei os meus 54 anos para me desculpar com relação a isso, né? Eu já não suporto mais ver forças de esquerda dizendo que querem uma sociedade civil forte, organizada, nós temos que fortalecer a sociedade civil. Eu não quero fortalecer a sociedade civil coisa nenhuma. Eu acho que a Fiesp, a CNI, que são partes constitutivas, a UDR, que são partes constitutivas da sociedade civil, eu não quero fortalecê-las, não. Dizer que a sociedade civil brasileira é frágil, uma ova. Ela é fortíssima. O que é frágil na sociedade civil brasileira são as agências que expressam as demandas e as aspirações dos explorados. Isso é frágil na sociedade brasileira. E é frágil por um histórico processo de repressão. Agora a esquerda já mudou o papo, né? Especialmente o onguismo, né? Essa fundamental ideologia dos tempos que vivemos, né? O onguismo agora fala em sociedade civil organizada. Isso significa que tem uma sociedade civil que é organizadinha e tem uma que está desorganizadinha. Devem ser os tais excluídos, que eu não sei exatamente o que significam. Né? Então, aqui, ó, a sociedade civil está sendo usado essa relação entre o reino do privatismo, das atividades econômicas, dos interesses específicos dos indivíduos, dos agentes econômicos, e aquilo que pode oferecer a isso universalidade. É nesse sentido que Hegel utiliza essa expressão e Marx vai trabalhar com ela. Não sei se isso atende a tua questão, mas tem mais um aspecto, que é um aspecto de natureza semântica. Num dos textos que eu sugiro para a leitura de vocês, que tem uma boa tradução do Gianotti e do Malagodi, quando aparece pela primeira vez a expressão sociedade civil, eles colocam entre parênteses Bürgerliche Gesellschaft, que é a expressão alemã, que é a expressão que Hegel usa. É que na língua alemã, não é por acaso, nós já vimos que a Alemanha tem um processo de desenvolvimento, de revolução burguesa inteiramente atrofiado, que é atípico em relação à Inglaterra e à França. Na Alemanha, essa expressão significa tanto sociedade civil quanto sociedade burguesa. E não é por acaso.
é que só se pode falar em termos de imersão histórica em sociedade civil na sociedade burguesa. É onde essa fratura entre público e privado aparece nitidamente. Só para a gente não perder o pique, eu sei que a gente tem um programa para cumprir, mas surgem certas questões que eu acho que são legais da gente explorar, não é? Notem como é que isso aparece na literatura. Qual que era a forma literária própria lá da polis grega? A tragédia, no limite, a epopeia, não é? Vocês se lembram lá do Édipo? O Édipo carrega uma maldição, né? A gente sabe qual. A história dele com mamãe, com Laio, com aquela gente toda. Mas Édipo não está contraposto ao seu grupo social. A tragédia de Édipo é que ele colide contra o destino, contra algo que transcende a ele e ao seu grupo social. Édipo é um herói que não tem nenhum conflito com o seu grupo social. A figura do indivíduo portador de interesses singulares, privados, que colidem com a dinâmica grupal, não existia. Deem uma olhada no grande romance da era burguesa, no grande romance da nossa sociedade. Esse grande romance é sempre a história de um fracasso, não é? É sempre a história de um fracasso. Pensa em Vermelho e o Negro, de Stendhal, lá no Julien Sorel, que termina executado. Aliás, era jacobino. Pensem nas Ilusões Perdidas, de Balzac. O grande romance, pensem em Ana Karenina, de Tolstói. O grande romance é sempre a história de um fracasso. Fracasso por quê? Porque o herói é diferente do herói lá de trás. Ele é um herói cujo drama consiste em colidir não contra o destino, não contra o fado, não contra determinações que transcendem a ele e ao seu grupo, mas consiste na contradição enorme entre esse indivíduo e o seu grupo. O herói da literatura burguesa por excelência, daquilo que é a epopeia moderna, é o romance. O romance começa a nascer aqui, meus queridos. A forma romance. O primeiro é Dom Quixote. É o Dom Quixote de La Mancha. A forma romance traz um herói que é o chamado herói problemático. Ele é problemático porque ele está em dissonância com o seu grupo social. É clara a distinção aqui, entre o sujeito movido por interesses privados que não coincidem necessariamente e frequentemente colidem com aquilo que devia ser público. Essa é a primeira observação. A segunda, que eu acho que é legal da gente pensar, é que é próprio, porque a gente acha que isso é próprio da nossa cultura, não é? Ou melhor, a gente acha que isso faz parte da essência humana, não acha? Eu sempre brinco, chamando a atenção dos meus alunos para uma coisa. Por que a gente vai ao teatro ou vai ao cinema? É evidente que o cinema é pior, mas nós nos emocionamos com Romeu e Julieta, tá? A obra do Shakespeare. E é evidente que a gente não fica com o coração melado por causa daqueles dois adolescentes, né? Que aliás são os bobocas. Por que nos emociona aquilo? Ou por que quando eu recuo um pouquinho mais, eu penso na paixão de Abelardo por Heloísa e me comovo? Por que isso nos toca tão fundo? É bom que os senhores saibam que o amor individualizado, o amor de Maria por Joaquim e de Joaquim por Maria, supõe o indivíduo social. E essa figura é recente na história da humanidade. Shakespeare está assistindo ao surgimento disso aqui,
a escolha individual, o amor individual é muito recente, porque ele supõe o quê? Indivíduos não apenas que possam escolher, mas que escolhem. Essa figura é nova na história. Ah, não tem nada. Não existe uma essência humana. Ah, o amor individual. O amor individual é muito novo, é muito recente. Não começou lá com Adão e a Eva, não, hein? Quando a gente olha o surgimento dessa literatura no Renascimento, é ali que está surgindo o indivíduo socialmente construído, ou socialmente constituído. Isso é muito recente na história. Esse indivíduo que nós somos, que se crê livre e independente, está surgindo aqui, ó. Vocês vão ver isso no texto que eu recomendei a vocês de Marx. Nunca, olhem que efeito fantástico, nunca nós dependemos tanto dos outros quanto hoje. E nunca tivemos a impressão de que somos tão independentes. Aqui, ó. Aqui está emergindo a ordem burguesa. Está emergindo uma forma societal que é absolutamente única na história da humanidade. Onde é que está esse absolutamente único? Ela só se mantém e só se reproduz enquanto tal na medida em que ela subverte diariamente, constantemente, os seus meios e modos de produção e reprodução. Para falar na linguagem de Marx, isso aqui, ó, é um espaço aberto ao desenvolvimento das forças produtivas. Não infinito, mas aberto. Aqui, ó, se constitui a possibilidade dos homens se pensarem como gênero. O amarelo lá da Ásia, o negão lá da África subsaariana, o amarelo ou vermelho aqui das Américas, deixam de ser figuras estranhas. Quando se cria o mercado mundial, não é apenas essa camisa que eu visto aqui, que foi tecida com o algodão colhido pelo negro lá no Mississippi, fiado lá em Manchester e confeccionado no norte da Itália. Não é só a mercadoria que transita. Transita também a possibilidade dos homens, nas suas diferenças, se reconhecerem como expressões iguais. Então o que está acontecendo aqui, ó, é o surgimento do nosso mundo, desse homem que nós somos hoje. Que é o contrário do homem do passado. Eu falei aqui em Gesellschaft. Vocês conhecem a oposição feita por Tönnies, por Ferdinand Tönnies, o sociólogo alemão, entre Gesellschaft e Gemeinschaft, entre sociedade e comunidade. Na verdade, isso é uma velha lenga-lenga sociológica para distinguir formas pré-capitalistas de formas capitalistas. Nas formas pré-capitalistas, como é que se manifestavam os vínculos de dependência? Se manifestavam por proximidade territorial e por vínculos de sangue. Então, eles tinham uma percepção imediata. O jeito que era excluído da sua comunidade morria. A excomunhão é isso. Vai para longe. Hoje, você nasce em Pernambuco, trata de dentes em São Paulo, toma um porre em Lisboa, se apaixona em Roma e vai morrer no México. Note, o desenvolvimento da sociabilidade é a redução da ponderação das determinações naturais e orgânicas por determinações cada vez mais sociais. Nesse sentido, as dependências ou as interdependências não têm manifestação empírica imediata. Então você entra no seu gabinete, no seu escritório, no seu quarto, liga o seu computador e diz: aqui eu vou pensar sozinho. Eu estou aqui podendo exercer a minha autonomia. Exercendo a tua autonomia, uma ova. Para aquele computador chegar ali, houve uma rede de interações que começou lá do outro lado do mundo. Você ligar aquele plug, centenas, milhares de pessoas estão trabalhando hoje no Brasil.
Você não está vendo isso, né? O que é próprio dessa sociedade aqui, ó, é constituir uma rede de relações básicas na sociedade civil que não aparecem como tais para o indivíduo. O que aparece para o indivíduo é isso aqui, ó. É o Estado, né? O que aparece para nós não sob forma de relação, aparece sob forma de coisa, né? O que é o Estado para nós? É a intimação da Receita Federal para a gente pagar o imposto, né? É a carteira de identidade, é a delegacia de polícia, é o juiz me cobrando a pensão do quinto casamento, é o filho apurrinhando porque quer autonomia. O que é o Estado? O Estado é, sobretudo, para nós, o porrete policial. A gente encontra o Estado aonde? Quando se faz uma greve, eles mandam lá os seus macacos. Quem dera que o Estado fosse isso, né? Se fosse isso, a gente acabava com ele brincando. Esse vai ser o tema da sequência. Para o Marx, essa coisa aqui, ó, expressa essa aqui, ó. Para Marx não há uma relação orgânica entre Estado e sociedade civil. Há uma relação de altíssimo nível de complexidade, que implica imbricações orgânicas e outras imbricações.